É, galera, não deu para o Fluminense no Mundial de Clubes. O Fluminense perde por 4-0 para o Manchester City, né? O que eu já tinha falado em outros vídeos. O Fluminense é um time muito aguerrido, mas assim, mas jogar contra a equipe do Manchester é muito difícil, galera. O Manchester City é uma equipe muito forte, mesmo tendo desfalques. Na minha opinião, é uma equipe fortíssima, né? E era bem certo, né? Que era uma equipe que que era favorita, né? Favoritaça, né, nesse jogo contra o Fluminense. Foi o que aconteceu em campo, né? Foi 4-0, a equipe conseguiu dominar bem a partida, né? Dominou bem o jogo e o Fluminense até que no final do jogo acabou perdendo a cabeça, porque perderam de 4-0. Isso daí, galera, isso daí não pode entrar em campo, entendeu? Esse essas coisas, só porque perdeu, tem que entender que tá perdendo pro Manchester City, não tá perdendo pro time de terceira divisão. Entendeu? O torcedor às vezes pode até se iludir um pouco, vamos ser campeão. Poderia ser campeão sim, mas do outro lado tem uma equipe muito forte e assim, o trabalho do Fluminense é um trabalho muito bom, não pode ser apagado por causa dessa derrota para o Manchester City. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Manchester City e Fluminense. O link está na descrição. Cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Esperar, mas também sabe-se o adversário que tinha e a gente vê em campo, né, a diferença técnica muitas vezes, a diferença de uma equipe para outra e o que não tira o mérito nenhum do Fluminense. Eu acho que esse é o primeiro ponto da discussão. São mundos diferentes. Ah, Renato, mas isso é síndrome de vira-lata, e nada no Brasil para vocês presta. Não é esse o caso. A gente está falando dos melhores times do mundo nas últimas 5 temporadas. A gente está falando do melhor treinador do mundo. A gente está falando onde tem os maiores investimentos, a liga mais forte que tem na... Time só com jogadores de seleção. Entendeu? É um outro mundo, é um trabalho muito mais estabelecido do que o do Fluminense também, até como identidade de jogo. Então, assim, não é síndrome de vira-lata, entendeu? Porque o que tem de melhor no mundo tá lá, não tá aqui. E aí são por N motivos, a gente já discutiu isso muitas vezes e não tem demérito nenhum nisso. Outra coisa, a temporada do Fluminense, ela não se baliza nesse jogo, não se baliza nem no Mundial. Eu acho que o Mundial é o desfrutar, é o resto. Ainda mais agora, que a gente tem ainda na semifinal, vai pegar sempre time muito forte também. O Fluminense ainda passou bem até, teve seus problemas no jogo também. Eu acho que assim, é para ter orgulho, é para entender tudo isso, mas é para entender que a gente está falando de mundos diferentes, de patamares diferentes. Não é igual mais esse tipo de confronto. Eu não estou falando do Fluminense, estou falando de todo mundo nos últimos tempos. Se você continuar fazendo esse Mundial por muitos anos, a cada 20 vai ter uma surpresa. É muito difícil. O formato agora vai mudar e que a gente vai entender aí como piorou. vai ser também. Aí piorou, porque aí você vai pegar mais time europeu ainda e vai ser mais lapada ainda. E eu não estou falando do Fluminense, estou falando de todo mundo. Não tem como, é muito complexo. A gente está falando, o City, dentro do jogo, você viu que nos momentos que eles apertavam um pouco, as coisas aconteciam. O Fluminense teve em vários momentos ali, bons momentos e tal, mas assim, ele nunca teve o controle do jogo, ele nunca, apesar de ter trocado passes, não chegou muito na área do Ederson, teve ali sim algumas... a gente tá falando de um time extremamente bem treinado, bem estabilizado. E durante a semana, o nosso discurso sempre foi esse. É um jogo só, dá pra sonhar e tal, mas era muito pouco provável e o que a gente viu foi isso. Até mesmo quando o Fluminense conseguia jogar, né, Rê, dava para ver esse City muito bem postado e controlando ali essa sua parte defensiva também, quando o Fluminense chegava, enfim, isso também tem muito do controle do jogo. Vamos ver os números dessa partida para a gente conversar também em cima desses números, deste Manchester City 4, Fluminense 0. Posse de bola 54-46, precisão dos passes 90,6 contra 89,8. Ações na área rival 29-7, finalizações 15-5, 8-2 no alvo, grandes chances 5 contra nenhuma e duelos vencidos 38-30. Então acho que tem números bem interessantes aí. A precisão dos passes é muito legal, porque são duas equipes que têm essa questão da posse, de ter a bola muito bem estabelecida, apesar de fazerem isso de maneira completamente diferente, o jogo de hoje mostra isso. Aí você vê ali, ações na área rival. É bizarro, o Fluminense não conseguiu. E o Fluminense é um time que, defensivamente, durante toda a temporada teve problemas. E a gente sempre pontuou aqui. O Fluminense não é um time perfeito, acho que é um trabalho incrível do Fernando, de toda a sua comissão técnica, dos jogadores. A gente vê as finalizações também, é gritante, as grandes chances, e foi o que foi o jogo.
Agora, eu acho que a gente pode trabalhar para começar a olhar de uma maneira mais ampla sobre a palavra convicção. Isso eu acho muito legal. O Fluminense perdeu jogando o seu jogo. Eu acho bizarro quando um time trabalha a temporada inteira de uma maneira e aí por causa de uma partida ele tenta mudar tudo. E quando você muda tudo, você não está acostumado a fazer. E assim, mas aí o pessoal vai romantizar, falar, é o jeito brasileiro de jogar. Aí é uma outra discussão. O jeito do Diniz não é o jeito brasileiro de jogar. Não é. Todas as vezes que a gente foi campeão do mundo, a gente foi com times verticais, de muito contra um, de muita velocidade. O Diniz, talvez a única seleção que se assemelha a isso com o jogo é a de 82, que todo mundo lembra muito bem, todo mundo gosta. Então, assim, essa questão da convicção, acho que isso é muito louvável, isso é muito legal de ver. O Fluminense foi lá e apresentou o que ele fez na temporada. Sim. Ele foi e mostrou a sua identidade de jogo, a sua maneira, a forma como esses jogadores se expressam. Porque, vim até falando com os amigos na redação, eu questiono, tem muitas coisas do jeito de jogar do Diniz, das escolhas dele, do modelo de jogo dele, que, por exemplo, não me agradam. Mas se tem algo que me agrada nele, é a maneira como ele vive o jogo, como ele trata o jogo, como ele faz o futebol acontecer. E eu ficaria muito decepcionado se ele fosse num jogo desse tamanho e caminhasse para um outro lado, para uma outra ideia, que ele desprendesse de tudo que ele construiu lá desde o Volturati, lá, do Audax, entendeu? O que a gente viu em alguns momentos hoje do Fluminense tocando bola é o Audax, cara. E é engraçado, né, Rê? Porque o Fluminense já sai perdendo muito cedo, a gente também já vai chegar até esse assunto. E muita gente falando, poxa, mas o Fluminense sai tocando. Poxa, mas o City ali em cima e o Fluminense sai tocando. É justamente isso. Porque nesse momento os caras vão rifar essa bola. Não, eles têm essa forma de jogo, esse costume, como você está falando. E o time está taticamente organizado para isso. Né? É muito diferente, né? Você trabalha há mais de ano uma maneira de jogar e aí um jogo você vai trocar, você não está acostumado. É que nem você em casa, você tem um hábito de fazer uma coisa todo dia. Você não vai mudar, você vai fazer mal se você fizer de outra maneira. Até essas questões esse negócio de ele ser meio teimoso, da saída de bola, que muita gente critica, que eu acho que existe um sentido nisso, até nisso ele se equilibrou nos últimos anos. O Diniz é um treinador em evolução, é um treinador em construção, como todos nós profissionalmente, como ser humanos. Eu acho que ele já mudou muito do que ele era do Audax para hoje. Apesar de entender que na partida de hoje teve uns riscos ali que eu achei que foi até a mais do que vinha sendo do que ele era. Mas eu acho que essa é a grande questão, é você respeitar a sua essência, respeitar o jogo. E eu acho que o Fluminense fez isso. A gente viu uma entrega muito grande dos jogadores também, pressionando muito a bola, sabe, competindo. Acho que isso é importante. Sempre quando a gente fala, existem N maneiras de ganhar e de se perder um jogo. E aí a gente tem que analisar o jogo. Olhar para o resultado e falar, o Barbudinho tá falando, mas tomou 4. Tudo bem, aí cada um analisa do jeito que quer, cada um vai para um lado. Mas assim, eu reforço isso. Talvez eu goste mais do Diniz Pessoa, de como ele vê o mundo, de tudo, até como treinador. Eu acho que como treinador tem coisas boas, claro, mas eu até discordo de algumas decisões, de alguma maneira de jogar. Eu sou um pouquinho mais equilibradinho, mais organizadinho. Esse caos dele, às vezes eu fico em talasqueira. Você é mais equilibradinho? Pra futebol, sim. Ah, tá. Futebol, ok. sim. Não, é só pra casos de amor, não. Só um detalhe, aí assim. eu fico um pouco desequilibrado, mas vai lá. Ó, esse gol mais rápido do Mundial. A gente puxou aí um levantamento de outros gols que saíram bem cedo dentro do Mundial, mas esse do City tá ganhando. Coloca aí na tela pra gente. O gol que abre o placar logo aos 40 segundos de jogo. Do Julian Álvares para o Manchester City. A gente teve em 2018, nas quartas de final, Al Ain e Tunis, o gol saiu a 1 minuto e 19 segundos. E Atlético Mineiro e Guangzhou, terceiro lugar de 2013, o gol do Tardelli também saindo a 1 minuto e 49. E eu vejo muita gente falando, esse gol cedo quebrou. Não quebrou. É lógico que é um baque, né? É um baque, você mas toma um gol aos 40 segundos. Eu acho que o Fluminense até reagiu bem. Eu também achei que reagiu bem. A hora que saiu esse gol, eu falei, agora... E eu não senti... Achei que no psicológico não pareceu ter pegado, o que né? Quebrou? Que era o City. Que era o City. Você tem que correr atrás de um placar que tão cedo é aberto, né? Concordo. E foi um gol até que o Fluminense consegue ali tentar sair da pressão. Tem muito mérito do adversário, que sobe para pressionar. E aí a gente tá falando de um dos times que faz melhor isso no mundo. O encaixe de subida para pressionar do City é um dos melhores do mundo. O pé de pressiona do City é um dos melhores do mundo. E esse time não tinha De Bruyne, não tinha Doku e não tinha Haaland. Que
Eu vou te falar, tinha o Doku hoje lá e o cara é embaçado também. Talvez é o que seja menos falado Eu acho que principalmente no primeiro tempo isso ficou muito claro, né, Renato? Muitas vezes você via o Fluminense nessa troca de passe, não conseguia sair. Não conseguia essa transição mais rápida quando recuperava essa bola, porque tinha justamente esse City muito em cima e posicionado ali, né? É muito agressivo. Muito. É um time, cara, é um case de projeto no mundo, assim. Envolve muito dinheiro, a gente sabe. O PSG envolve muito dinheiro, mas olha, o City, que é o City. E tem uma mente por trás, que pra mim é o maior treinador da história. Futebol, esporte futebol, que a gente tanto ama, é um antes de Guardiola e outro depois de Guardiola. O que esse cara faz no futebol. E aí você pega o Barcelona dele pro City, agora como mudou. Como você vê as mesmas estruturas, as mesmas ideias, mas como ele foi andando junto com o futebol. Então, assim, realmente é desigual, cara. Eu de verdade já não esperava outra coisa. Eu não vou ser, sabe, mentiroso que fala, não. O que eu contava é um jogo só, pegar os caras num dia na tiriça, não tá levando a sério e tal. Mas mesmo assim, eu acho que quando eles fizeram um jogo bem, mas quando eles davam uma aceleradinha, ia lá. É muito bem organizado esse time, não tem jeito. E a diferença entre brasileiros e europeus dentro do Mundial? É o que dizíamos aqui, que faz tempo que o Brasil não leva. Olha aí, vitórias em confrontos nas finais de mundiais organizados pela FIFA. 3 títulos brasileiros contra 5 títulos dos europeus. Em 2005, São Paulo e Liverpool. Em 2006, Inter e Barcelona. E 2012, esse Corinthians e Chelsea. São os 3 títulos brasileiros contra os europeus. O último título brasileiro, esse ainda do Corinthians em mundiais, Renato. E era a discussão que a gente estava tendo. É muito desigual. A gente está falando de outro esporte, cara. E ao longo dos anos, né, como o futebol europeu foi desenvolvendo e... Inclusive entre eles, né? Sim, e foi crescendo e foi trazendo o que há de melhor. A miscigenação, a abertura de fronteiras em vários países. A gente falava desse Fluminense, campeão de Libertadores e tal, e aqui no continente, como o Brasil também, nesses últimos tempos, vem num domínio, né? A gente vê pela Libertadores, pelo investimento que o futebol brasileiro passou a ter também, de trazer esses caras maiores, esses caras que vêm de Europa e tudo mais. Só que aí, daqui pra lá, a coisa tá desequilibrada. A diferença aqui também é gritante, por isso que eu acho que é obrigação, quase que obrigação brasileiro ganhar todo ano, porque você compara os grandes investimentos do Brasil até com Boca e River, que são os 2 times que têm mais capacidade de investimento, ainda é uma distância assim, tipo, gritante. E aí você olha para a Europa, é mais... Aí você olha para a Premier League, é mais ainda, porque a Premier League ainda, dentre todas as ligas, é a mais desenvolvida, que joga futebol mais rápido, com mais intensidade. E aí a gente começa a ampliar a discussão, né, Renato? É isso. Da estrutura do futebol do país em si, não só dos clubes de investimento financeiro, mas de uma estruturação. Eu acho que isso tudo vem impactando. Você pega uma Premier League, você pega uma janela de transferência de um Aston Villa, é muita grana, cara. Você vê time que sobe, a Championship, ela tem um investimento muito grande, que é a 2ª divisão da Inglaterra. E assim, se organizaram, tudo, mas tem, claro, que o lado econômico. Também não é só a questão de se organizar. E aí a gente fala do desenvolvimento do futebol mundial de uma maneira geral. A gente olha para países que não tinham tanta tradição, que hoje formam jogadores. A gente vê muito a questão da miscigenação. A gente vê, por exemplo, uma Bélgica com jogadores pretos, porque são colonizados por europeus, enfim. Pega a seleção da França, é uma seleção africana, entendeu? E aí a gente vai para o outro lado, que o preto ele tem mais resistência física, ele tem mais valência, se forma mais jogadores, se olha mais para o futebol de uma outra maneira. E assim, a gente continua formando muito bem, só que o que a gente forma bom vai para lá. E não tem como, vai para lá e se desenvolve mais e tal. E aí nesse tipo de confrontos fica muito claro. E aí, de novo, eu repito, não é que o Fluminense enfrentou um europeu. O Fluminense enfrentou o europeu. O melhor time do mundo, tranquilamente. Talvez não esteja no seu melhor momento, até concordo. Mas se você pegar nos últimos 5, 6 anos aí, não tem ninguém mais regular que o City do Guardiola. E tirando tudo isso, vamos deixar bem claro também que alguns discursos vindo de lá, eurocentrista, xenófobo pra caramba. Achei a resposta do Diniz ontem na coletiva sensacional, falando sobre terem tirado o sarro do Fluminense na imprensa inglesa. E ele bateu lá e bateu aqui também, porque aqui a gente faz muita M também. E aí eu tô falando da minha profissão, de companheiros. A gente vai para um lado de tirar sarro, de desprezo e tal.
Por isso que eu falo que o homem é necessário pro futebol. Eu acho que quando ele fala, quando ele reflete sobre as coisas, eu paro para assistir. Acho que a gente tem que pontuar sobre isso também, porque de lá também vem muito discursinho também. Até por isso eu torci para se lascarem. Vamos com Cícero Melo mais uma vez. Ele que acompanhou a partida lá nas Laranjeiras com os torcedores. Galera, isso é mesmo, eu concordo com tudo aí que foi dito, né? Porque, assim, o Manchester City tá muito à frente. Isso daí, esse discurso de, somos favorito, não existe isso. Não existe. Nenhum time brasileiro e sul-americano não tem como ser favorito contra a equipe europeia, ainda mais contra o Manchester City, que é uma das equipes mais regular dos últimos anos. Passou 6 jogos, isso daí acontece, mas mesmo assim, ainda é uma equipe muito forte, não tem vários jogadores aí que estão lesionados, e mesmo assim é uma equipe muito forte. Mostrou hoje contra o Fluminense que a qualquer momento eles vão lá, puxam um gatilho e vão pra cima, entendeu? E não tem como segurar, uma equipe muito boa, entendeu? E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. O Fluminense foi uma equipe que tentou fazer seu jogo, né? Na minha opinião, não deu tão certo. Não deu, o time do Fluminense estava um pouco apavorado, um pouco nervoso. Claro, jogando contra o Manchester City não é fácil, né? Mas é isso aí, galera. Agora tem que ter paciência, né? E esperar, porque isso daí é futebol, entendeu? Futebol, e venceu a equipe que é a melhor, entendeu? Poderia ser qualquer outra equipe que, mesmo assim, o favoritismo seria do Manchester City. Entendeu? É a melhor equipe do futebol mundial, não tem muito o que falar. O Fluminense fez sua parte. O trabalho do Fluminense foi um trabalho muito bonito na temporada, né? Nada se apaga aí por causa dessa final, né? Porque perdeu para o Manchester City. Então o torcedor tem que se acalmar e tem que continuar aplaudindo o time, porque o Fluminense fez uma temporada excelente, uma temporada muito boa, e merece muito respeito esse time do Fluminense, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam da goleada do Manchester City. Será que o Fluminense poderia jogar melhor? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.